Então vamos lá, até aqui eu já contei para vocês algumas histórias sobre como ocorre o encontro do nosso sagrado masculino com o nosso sagrado feminino, a partir do momento em que a gente se reconhece como um ser divino, para de resistir e deixa Shiva, o nosso propósito, entrar na nossa morada e encontrar Shakti, a nossa existência kármica aqui na matéria, já limpa e purificada para o casamento alquímico acontecer. Mas propósito, cura emocional e a realização dos desejos mais simples aos mais ambiciosos, mais materialistas aos mais espirituais. No fim, são sempre buscas que se apresentam de forma particular para cada pessoa, mas que tem como pano de fundo uma mesma busca que todos nós compartilhamos. A busca por uma tal de felicidade. Uma felicidade que algo dentro de nós diz pra gente que existe, até porque muitas vezes a gente experimenta ela de alguma maneira na vida, mas que por uma razão inexplicável sempre acaba escorrendo pelas nossas mãos e acaba deixando num lugar uma coisa chamada sofrimento, que pode ser físico ou emocional, ou ambos, ou em alguns casos uma coisa ainda pior, um vazio que muitas vezes quando a gente sente não tem nem razão para justificar. E se você chegou até aqui, eu imagino que muito provavelmente você está vivendo alguma dessas situações. Então, se você ainda não fez as práticas do desafio, a primeira coisa que eu quero te recomendar é que você faça, porque elas já irão começar a te ajudar nesse sentido. Mas não precisa ser agora. Primeiro, assiste esse vídeo aqui, porque ele pode ser assistido tanto ao final do desafio como antes. Porque nesse vídeo eu vou te contar a parte mais importante dessas histórias que eu já te contei. A parte que acontece antes, para que você possa entender como chegar nesse casamento alquímico que acontece através do yoga e que é o que nos leva ao encontro dessa felicidade que a gente busca através de tantas buscas e tantos desejos. E não só isso, mas de uma maneira que essa felicidade permaneça e, obviamente, cresça, porque afinal a vida é abundante e dela nós não só podemos, como devemos esperar crescimento e prosperidade sempre. Então, imagina que a vida é uma montanha. Essa montanha é o que a filosofia chama de Dharma, a lei que sustenta o universo e é a natureza de todas as coisas. E sabe qual que é essa natureza de todas as coisas? A evolução, a prosperidade. Tudo sempre nasce, cresce, evolui, prospera, e então morre para que outra coisa possa nascer no lugar. Tudo que morre sempre vira adubo para nutrir aquilo que vai nascer. E esse ciclo se repete indefinidamente. Para isso, essa montanha tem seus próprios filhos, que são todos os tipos de seres que existem. E alguns desses seres, chamados humanos, nascem na base da montanha e, a partir do momento que nascem, precisam começar a subir, porque é subindo que eles vão encontrar tudo que eles precisam, tudo que eles desejam para crescer, prosperar, evoluir. Mas a montanha, ela tem as suas próprias regras. E é muito importante a gente conhecer essas regras, porque assim a gente vai conseguir com mais facilidade encontrar todas essas coisas que a gente precisa e que a gente deseja. A primeira delas é que, para receber qualquer coisa dessa montanha, todo mundo precisa trocar, porque é através dos caminhantes que estão subindo a montanha que ela nos entrega os seus recursos. Afinal, somos todos filhos dela e é através de nós que ela prospera e evolui. Então, cada ser, quando nasce, recebe uma atribuição chamada de Swadharma, que significa seu próprio Dharma. É o propósito individual de cada ser. Ele pode ser entendido em dois níveis. No nível espiritual, é servir, Bhakti, o amor devocional. No nível material, é agir de acordo com as circunstâncias em que se encontra. Quando a gente fala aqui em circunstâncias, isso deixa muito claro que não importa quem você seja ou o que você saiba fazer. Como filho da montanha, você sempre tem algo a compartilhar, ainda que num primeiro momento isso não pareça uma coisa muito boa, mas isso é assunto para um outro momento. Agora, a outra regrinha, a outra lei da montanha é que, para poder executar essa função, essa atribuição que a gente recebe, todos nós recebemos também como se fosse uma mochilinha que a gente vai ter que carregar até o final da subida, porque ela contém as tais condições para a gente realizar o nosso Swadharma. Essa mochilinha é cheia daquilo que a filosofia chama de karma. A palavra karma significa ação, mas ela trata-se da lei da ação e da reação. Então, os karmas são os resultados de todas as nossas ações feitas no passado, que a gente armazena em forma de memórias, que
que a filosofia chama de samskaras, as impressões mentais que a gente tem das nossas experiências, tanto dessas vidas como de outras vidas. Então, na prática, o karma é a vibração dessas memórias, representada na astrologia pela Lua, que com o tempo se cristaliza, ganha forma, ganha consistência. E isso na astrologia é o que é representado por Saturno. E os karmas, ao contrário do que normalmente as pessoas pensam, que é um castigo, na verdade eles podem ser tanto negativos quanto positivos. Os karmas positivos são feitos de memórias, de sentimentos leves, que são amor, alegria, paz, harmonia, gratidão. Já os negativos são feitos de memórias densas, de sanskaras densos como raiva, tristeza, ódio, culpa. Então, o peso da nossa mochila, ou seja, as condições que nós teremos para subir a nossa montanha, realizar o nosso propósito, vai depender da natureza dos nossos sanskaras, dos significados que nós demos para as experiências que nós tivemos. Porque são esses significados que se transformam em sentimentos, memórias que vão ficar ali vibrando. Mas a montanha é uma mãe muito justa e generosa. Então, a terceira regrinha é que nessas trocas, o peso do que a gente recebe é sempre exatamente igual ao peso do que a gente doa. E existe uma maneira de reduzir o peso disso que a gente tem para que a gente possa sempre receber coisas mais leves na hora de fazer as nossas trocas. E obviamente, com toda essa generosidade, o conhecimento para fazer essa transformação dos conteúdos da nossa mochilinha também está disponível na montanha, com os seres que têm como sua dharma ensinar. Mas para isso, uma outra regrinha é nós que teremos que encontrar os caminhos para chegar nesse conhecimento. Porque essa nossa própria busca pelo conhecimento também vai se tornar um recurso na montanha. Porque na montanha tudo é recurso. Então a própria busca, a própria jornada já é uma forma da gente receber conhecimento. Mas nisso a montanha também nos ajuda e de duas formas. Uma delas é através dos vasanas, que são os desejos que brotam dos nossos sanskaras e que vão nos direcionando pelos caminhos que a gente precisa seguir. Ou seja, sempre que alguma coisa acontece na nossa vida, um karma se manifesta, seja ele positivo ou negativo, ele aponta pra gente o próximo passo da jornada através dos nossos desejos. Os nossos desejos estão falando para onde a gente deve ir. Então, os desejos funcionam como se fossem sinalizadores que nos direcionam para os 4 diferentes níveis da montanha, onde a gente vai encontrar tudo que a gente precisa em determinado momento da vida. Esses níveis são chamados de Purusharthas, as buscas do ser humano. O primeiro nível, chamado de Artha, a gente encontra tudo que a gente precisa para se sentir seguro. No segundo nível, chamado de Kama, a gente encontra tudo que a gente deseja para sentir prazer. No terceiro nível, chamado de Dharma, a gente encontra tudo que a gente deseja para sentir que a gente está fazendo o que tem que fazer, que a gente está cumprindo o nosso propósito, que a gente está contribuindo e fazendo tudo que a gente acredita que é certo, de acordo com o que a gente aprendeu até aquele momento da nossa jornada. E no quarto nível, que chama Moksha, a gente encontra tudo que a gente deseja para aliviar de vez o peso da nossa mochila e conseguir chegar no topo, onde a gente vai encontrar a liberação espiritual, a tal da felicidade plena, absoluta, a bem-aventurança. O problema é que existem muitos caminhos, muitos desejos para a gente poder chegar em cada um dos níveis. Alguns deles vão realmente nos proporcionar aquilo que a gente estava buscando, mas outros não. Então, a montanha nos dá 2 guias especiais. Esses guias são os nossos pais, que têm como função nos entregar a nossa mochila e nos mostrar os melhores caminhos para a gente conseguir viver o nosso Swadharma até que a gente consiga escolher os nossos caminhos por nós mesmos. Mas dependendo do peso da nossa mochila, pode acontecer que a gente não consiga seguir esses caminhos que eles nos apontam. Pode ser que a gente não goste desses caminhos e pode acontecer também de que os nossos pais, os que deveriam ser os nossos guias, fazendo uso do seu livre-arbítrio, porque todos nós temos a possibilidade de aceitar ou não as missões que nos são dadas, pode ser que eles decidam não nos guiar nessa jornada e deixem essa atribuição nas mãos de outras pessoas ou nas nossas próprias mãos muito antes da gente estar preparado realmente para encontrar esses caminhos. Mas aqui entra um grande segredo da montanha que muita gente leva a vida inteira, às vezes vai embora dessa vida sem entender. Esse segredo é: por pior que pareça essa condução desses guias que são os nossos pais, ou mesmo quando essa condução é inexistente, porque eles se recusaram a cumprir a sua missão, no fim,
essa é sempre a melhor condução que eles poderiam nos dar. Porque não ter condução também é uma maneira da montanha nos mostrar os caminhos que a gente precisa seguir para cumprir o nosso Swadharma. Compreender isso é uma grande chave para a gente aliviar o peso da nossa mochila, porque senão a gente guarda ali um monte de vibrações negativas a respeito dos nossos pais, que vão ter várias consequências depois, criando outras vibrações cada vez mais negativas, deixando a nossa mochila cada vez mais pesada. Mas voltando a falar da jornada, o que acontece é, conhecendo ou não as leis da montanha, com os nossos guias, pais ou não, bem acompanhados ou não, ao nascermos, colocamos a nossa mochilinha nas costas e começamos a nossa subida. E claro, tendo como principal apoio da montanha os nossos desejos para nos mostrar quais os caminhos onde vamos encontrar o desejo por trás de todos os nossos desejos, a felicidade. Só que essa tal de felicidade não é tão fácil assim de encontrar. Então, o que acontece? Em alguns caminhos, a gente encontra coisas muito diferentes daquilo que a gente esperava encontrar, e aí, consequentemente, não tem felicidade. Em outros caminhos, a gente perde um pouco a direção e acaba descendo em vez de subir. E em outros, a gente encontra algo que a gente acredita ser a felicidade, mas depois de um tempo, aquela coisa perde a graça, ou a gente perde a coisa, e mais uma vez, a felicidade acaba. E quando essas coisas acontecem, e elas acontecem com todos, nós caminhantes começamos a experimentar uma coisa chamada sofrimento, que de acordo com a filosofia tem 5 causas raízes, os kleshas. E os kleshas, eles podem nos deixar presos em algum nível da montanha, porque na prática, eles são diferentes tipos de medos. E os medos pesam. São vibrações pesadas que nos impedem de subir a montanha, que nos impedem de agir e de viver o nosso propósito, compartilhar os nossos conhecimentos, compartilhar os nossos talentos, os nossos dons. Então, por medo de não ter o que comer, não ter onde morar, de não ter segurança, de não conseguir manter a sua integridade física, alguns caminhantes vivem em abinivessa, o medo da morte, e com isso ficam presos no primeiro nível. Por medo de enfrentar o desconforto ou perder as experiências sensoriais que promovem prazer, alguns caminhantes vivem em raga e dvesa, os apegos e aversões, e assim ficam presos no segundo nível, kama. Outros, por medo de não serem aceitos como são, reconhecidos, amados, admirados, vivem em asmita, o egoísmo, e assim ficam presos no terceiro nível, dharma, sempre em busca de validação, muitas vezes perdendo até a própria identidade. E por fim, até mesmo no último nível, da busca mais elevada e próxima do topo da montanha, há aqueles que vivem em avidya, a ignorância. E aí, por medo de perder todo o poder que só o conhecimento pode nos trazer, acabam escorregando para baixo com o peso de suas mochilas. Porque na verdade só tinham alcançado o conhecimento intelectual. Mas o conhecimento que é capaz de nos tirar da ignorância, a origem de todos os outros tipos de sofrimento, é o conhecimento que vem do coração, a sabedoria. Só a sabedoria, só esse conhecimento do coração que pode nos tirar da ilusão da separação. E então, carregando suas mochilinhas cada vez mais pesadas, alguns caminhantes desistem de tentar, outros começam até mesmo a acreditar que não existe essa tal de felicidade. Mas como sabemos, a montanha é muito justa, muito generosa e não deixa ninguém desamparado, afinal, todos são seus filhos e é através dos seus filhos que ela evolui, prospera. Então, de tempos em tempos, ela envia lá do topo da montanha alguns seres especiais que nascem na base para se tornarem grandes mestres e ensinarem para toda a humanidade os grandes segredos da montanha. Sabe qual é o primeiro segredo que todos esses mestres nos ensinam? É que não importa qual nível da montanha a gente esteja, só existe uma vibração capaz de transformar todas as outras vibrações em vibrações mais leves. Essa vibração é o amor, porque o amor é o próprio Dharma, é a vibração da qual a própria montanha é feita. O amor é como uma cola que une todas as coisas que existem e nos possibilita usar todas as nossas memórias, desde as mais densas às mais leves, para construir pontes que vão nos levar até os seres que têm os conhecimentos que nós precisamos para trocar e que vão nos possibilitar subir aos níveis mais altos, até quem sabe chegar no topo da montanha. O segundo segredo é que a montanha é uma projeção
de nós mesmos. Ou seja, tudo que vibra dentro de nós é o que se manifesta fora, torna-se montanha. E o terceiro segredo é que no centro dessa montanha existe uma passagem secreta que leva direto para o topo. E do centro emana amor infinito. Então, se você chegar lá, você pode usar todo o conteúdo da sua mochilinha para construir uma ponte direto para o topo. E esse é o segredo mais precioso, sabe por quê? Porque como a montanha é uma projeção de nós mesmos, isso significa que essa fonte de amor infinito é o nosso próprio centro e que essa ponte para o nosso topo, onde a gente vai encontrar a felicidade plena, pode ser construída dentro de nós. Mas não para por aí, porque ao chegar no nosso centro e perceber como é que funciona tudo isso, a gente descobre que esse é o nosso propósito. Porque ao acessar esse entendimento, nós nos tornamos aptos a servir, a viver o nosso Swadharma, porque no fim das contas, tudo que nós teremos para oferecer a partir de então é amor. Agora, se você pensa que acabou por aí, você se enganou, porque a generosidade da montanha não tem limites. Porque além dos seus grandes segredos para a gente entender como ela funciona, como que a gente funciona, ela também nos entregou, através dos mestres, 4 caminhos e um mapa para que a gente consiga percorrer esses caminhos de uma maneira muito rápida. Os caminhos compõem o que a gente chama de yoga, uma ciência de autoconhecimento e espiritualidade que inclui um corpo de conhecimentos sobre a natureza do universo, sobre a natureza da nossa mente e um conjunto de práticas, sendo a principal delas a meditação, que são métodos para alcançarmos um estado de consciência chamado Samadhi, conhecido também como Nirvana, iluminação, estado esse onde nós teremos a possibilidade de acessar o conhecimento direto, ter a experiência do conhecimento para poder validar todos esses conhecimentos filosóficos sem depender de ter uma crença, de acreditar no que outra pessoa diz. A gente vai poder experimentar e assim a gente vai ter certeza, né? Como diz Swami Vivekananda, quem acredita não sabe. Para a gente saber, a gente precisa vivenciar por nós mesmos. Então, a experiência direta, ela nos possibilita sair desse lugar de pensar sobre o amor ou ter uma ideia sobre o que é o amor, uma definição intelectual, para a gente sentir o amor, sentir que ele está dentro de nós, que nós somos feitos dele, que, portanto, nós temos dentro de nós a nossa própria cura. Os 2 primeiros caminhos são Bhakti, o caminho da devoção, que se dá através de práticas devocionais, rituais, canto de mantras. É o yoga que todos aqueles que já têm uma prática espiritual praticam. O outro caminho é o Karma Yoga, o caminho da ação. Normalmente as pessoas associam esse caminho à prática da caridade, mas na verdade diz respeito a qualquer ação verdadeiramente altruísta, ou seja, que a gente faz sem esperar nada em troca, com total desapego. E, obviamente, esses caminhos, especialmente o da ação, não são fáceis de alcançar. Esses caminhos estão relacionados à lei do karma e do dharma, as leis que mantêm o equilíbrio do universo. E eles estão intimamente conectados, porque se todos somos parte do dharma, filhos de Deus, filhos da montanha, isso significa que a verdadeira prática da devoção é o serviço. É o amor que expressamos através das nossas ações a todos os seres que fazem parte da montanha. Ou seja, é através do Karma Yoga que a gente pode chegar à plenitude da prática do Bhakti Yoga. Isso significa que, para muito além das práticas em si, a devoção e a ação genuinamente altruísta são estados de consciência, vibrações que só podem ser alcançadas quando nós purificamos a nossa mente de vibrações mais densas, amando a nossa história e as pessoas que fizeram parte dela através do perdão e do auto-perdão pelas escolhas que nós fizemos. Para isso, nós precisamos dos outros 2 caminhos de yoga. Jnana Yoga é o yoga do conhecimento, que visa nos ensinar através do nosso intelecto como a nossa mente funciona, como o universo funciona, como tudo funciona, através do qual a gente pode alimentar a nossa mente e também ajudar a elevar a nossa vibração. E o Raja Yoga é o yoga da meditação, através do qual nós podemos purificar o nosso corpo físico das toxinas e os nossos corpos mental e emocional de todos os nossos sentimentos, crenças distorcidas, tanto sobre a nossa própria história como sobre a forma como a realidade funciona. Também dos desejos que nos aprisionam, para a gente poder abrir espaço para o conhecimento que a gente vai poder transformar em sabedoria, para chegar ao nosso centro e acessar a nossa essência, que é amor. E a verdade é que esses 4 caminhos por si só, eles já seriam suficientes para
possibilitar a gente chegar no nosso centro. Mas a grande dificuldade é que para percorrê-los, nós precisamos de Abhyasa e Vairagya. Abhyasa significa repetição. Ele pode ser tanto a nossa libertação para subir para os níveis mais elevados da montanha, como pode ser também a nossa prisão, nos manter nos níveis mais baixos. E por quê? Porque enquanto a ação cria novas conexões neurais, a repetição fortalece essas conexões neurais. Então, através da repetição, que a gente estabelece os hábitos que vão determinar a nossa vibração, que vão se materializar em karmas, em resultados de ações. São esses karmas que vão gerar os desejos, que se forem sempre atendidos, vão nos colocar no modo automático de repetir sempre as mesmas ações. E aí, é claro, se essas ações forem positivas, a gente cria um ciclo repetitivo de prosperidade. Mas se essas ações forem negativas, a gente cria um ciclo repetitivo de sofrimento. Ou seja, a chave para transformar a nossa vibração é a disciplina nas ações que vão nos levar para cima e o desapego de todas as ações que nos impedem de ter essa disciplina e, portanto, nos levam para baixo. A questão é, o tempo todo nós estamos sendo bombardeados de informações, de estímulos e de experiências de vibração muito densa. Muitas vezes são justamente as nossas memórias negativas, os nossos sanskaras, que nos impedem de ter disciplina na própria prática de yoga, que é o que vai nos ajudar a transformar a nossa vibração. E é aí que entra o mapa. Um dos grandes conhecimentos entregues à humanidade para facilitar a nossa jornada é a astrologia, um sistema simbólico de autoconhecimento que, através de diversos tipos de mapas astrológicos, mostra a correspondência entre o céu e a nossa própria vibração. Então, através do mapa, a gente pode encontrar os melhores caminhos para o nosso centro, encontrar o nosso propósito, e até mesmo encontrar os karmas que estão nos impedindo de subir a montanha, inclusive aqueles que nos impedem de ter disciplina. O mapa astrológico conta toda a jornada da nossa vida através de 12 casas, 12 setores, que são as áreas da nossa vida, que a gente precisa desenvolver de uma forma cíclica e integrada para conseguir subir a nossa montanha. Para isso, em cada setor, nós vamos precisar vivenciar um signo e um ou mais planetas. Os signos são arquétipos que representam a expressão de um planeta através de um elemento da natureza e uma qualidade espiritual. E os planetas são aspectos da nossa psique. Então, no nosso mapa natal, é como se a gente tivesse uma foto do céu no momento do nosso nascimento, representando os aspectos da nossa psique através dos planetas e as interações entre esses planetas representando os nossos karmas positivos e negativos. Mas à medida que os planetas continuam seu movimento e interagem entre si, é como se fossem acontecendo novas interações dentro de nós, ativando as experiências que nós precisamos ir vivenciando para poder curar os nossos karmas e viver o nosso Swadharma, para a gente subir a nossa montanha. Como cada energia que é ativada no mapa pode se manifestar de incontáveis maneiras, dependendo do nosso nível de consciência que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai se curando, se transformando, evoluindo, esses mesmos pontos de desafios, que eram os nossos karmas negativos, vão se transformando em aprendizados, em pontos de força que a gente vai poder usar para superar os próximos desafios que vão surgir, para nos servirmos e também para servir aos nossos irmãos de caminhada que estejam passando pelos caminhos que nós já passamos e cujos caminhos de superação nós já conhecemos. Agora, sabe qual é a grande sacada que integra yoga e astrologia? Que os planetas, que como nós já sabemos são os aspectos da nossa psique, são análogos aos chakras, os centros energéticos da fisiologia do yoga. São vórtices que fazem a ponte entre os nossos 3 corpos e governam esses mesmos aspectos da nossa psique. E toda a ciência do yoga está baseada nesse sistema. Então, cada prática de yoga vai atuar com mais ou menos intensidade em cada um desses centros psíquicos, que são os chakras, para promover purificação, cura, equilíbrio e evolução em todos os nossos corpos, ou seja, nas nossas dimensões material, mental e espiritual. Então, entendendo isso, eu criei o Swadharma Yoga, um método terapêutico que nos ajuda a nos curar e a viver com propósito para que sejamos capazes de construir a nossa ponte para a felicidade que a gente tanto almeja alcançar. O objetivo desse método é sair desse autoconhecimento teórico que não leva a gente a lugar nenhum, acaba em determinado momento até criando um pouco mais de culpa, porque a gente toma consciência das coisas que a gente precisa mudar e aí muitas vezes a gente não sabe como fazer
e fica ali arrastando aquelas questões emocionais, aqueles sonhos que a gente não consegue realizar e acaba ficando cada vez mais desanimado. Então a ideia é transformar esse autoconhecimento que fica ali no campo das ideias em ações práticas, aplicáveis na vida real. Então nesse método nós usamos os mapas astrológicos para poder compreender mais profundamente quem somos, de onde viemos, para onde vamos e em que ponto da jornada nós estamos. O estudo da filosofia para aprofundar o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre como a gente funciona, sobre como a vida funciona, o universo funciona, sobre como nós interagimos com o universo, com a natureza e entre nós mesmos. E as práticas de yoga para purificar os nossos corpos, equilibrar cada chakra ou planeta e os signos e áreas da vida relacionados a cada um desses planetas e desenvolver o estado de presença necessário, assim como a disciplina e o desapego, para transformar todo o conhecimento e o autoconhecimento na única coisa que cura tudo que nos impede de viver os nossos propósitos. A ação consciente e intencional, que é só através desse tipo de ação que nós podemos ressignificar a nossa história e elevar a nossa vibração ao amor, para sair dos ciclos repetitivos de pensamento, comportamento automáticos, reativos, para ter foco e consistência nas ações que atendem aos desejos que vão nos levar para cima e para dentro, para que a gente sempre colha felicidade de cada uma das ações que a gente realiza. E se você sente que chegou a hora de você também fazer essa jornada com mais consciência, com mais intencionalidade, clique agora no link que está na descrição do vídeo e vem comigo para a Escola do Dharma. A Escola do Dharma é onde eu concentro todo o meu trabalho através do método Swadharma. Então lá você pode escolher qual é a melhor maneira de você começar, de acordo com o momento que você está vivendo. Você pode começar a partir de práticas de yoga e de meditação. Você pode começar a partir de uma consultoria astrológica, para você poder ter uma leitura do seu mapa astral e ter, assim, um verdadeiro diagnóstico do seu momento atual, para entender de onde você está vindo, onde você está agora, para onde você precisa ir nesse momento, receber orientações específicas para isso, ou ainda mergulhar no acompanhamento terapêutico mais profundo, direcionado para a ação, para resultado, tudo baseado no seu mapa astral, com uma visão de astrologia terapêutica e kármica, e na psicologia do yoga, através do Swadharma Yoga. Enfim, essas são as opções que você tem para se decidir nesse momento, lembrando sempre que decisão é tudo, aquela coisa de, eu vou tentar, eu vou pensar. Isso não tira a gente do lugar, se a gente quer avançar e fazer isso logo para aproveitar o presente que é a vida da melhor maneira possível, sem perder tempo. A gente precisa decidir. Eu vou fazer, eu preciso, eu sei que eu preciso, eu sei que eu quero e eu vou fazer. Então, se você está nesse momento, clica ali naquele link. Se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato também para poder entender melhor e receber ajuda, inclusive para decidir qual é a melhor opção para você começar. E é isso. Aqui encerramos o nosso desafio com essa aula para você entender tudo que você fez ao longo do desafio ou que você vai fazer caso você ainda não tenha feito as práticas. E lembrando, né, que eu recomendo que você faça, porque nas práticas eu fui dando muitas informações que eu não trouxe aqui nessa aula, que vão complementar o seu entendimento e você, acima de tudo, você vai poder experimentar, né? E no yoga é isso, a base do yoga é a experiência. Então, faça as aulas, pense, tire todas as suas dúvidas e vem praticar comigo, que vai ser um grande prazer acompanhar você na sua jornada e ver você se aproximando cada vez mais do topo da sua montanha. Então, é isso, eu espero que você tenha gostado desse desafio, tanto quanto eu, porque foi muito especial para mim. Eu também senti muito, porque quando a gente se conecta, a gente sempre acaba recebendo também, né? O que eu transmito para vocês precisa passar por mim, então é sempre muito especial e eu agradeço muito a você que chegou até aqui pela oportunidade de poder viver o meu Swadharma, te entregando o conhecimento que um dia eu também recebi. Então, um grande beijo para você, Namastê!